Existe uma pergunta que essa pergunta ecoa até hoje. Sou eu o guardador do meu irmão? Pois é, essa pergunta ela foi feita há milhares de anos. Caim, ele acabava de tirar a vida de seu próprio irmão Abel. E quando Deus perguntou: onde está Abel, teu irmão? Caim, ele respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mas Caim, ele estava profundamente enganado, porque diante de Deus somos sim responsáveis uns pelos outros. Talvez você nunca tenha precisado entrar em uma casa em chamas para salvar alguém, mas todos os dias existem pessoas ao nosso redor precisando de uma palavra, de uma ajuda, de um gesto de carinho. E talvez Deus esteja colocando essas pessoas no nosso caminho, justamente para que nós possamos ajudá-las. E agora você vai conhecer uma história que ela mostra isso de uma maneira emocionante. É a história de Tiago e Joãozinho. Tiago, ele tinha apenas 11 anos, seu irmão mais novo, Joãozinho, ele tinha 4. Os dois viviam com a mãe, uma viúva que precisava trabalhar em outras casas para sustentar a família. Certo dia, antes de sair para trabalhar, a mãe chamou Tiago e disse: Tiago, cuide bem do Joãozinho enquanto eu estiver fora. Lembre-se, você é o homem desta família. Tiago, ele levou aquelas palavras ali a sério. Então ele foi para o quintal com o irmão e empurrou ele ali no Joãozinho ali no balanço e observou ele brincar ali no monte de areia. Então ele ficou atento para que o menino não chegasse perto da rua. Então alguns amigos de Tiago apareceram ali, eles queriam que ele deixasse o irmão e fosse jogar bola. Os amigos eles disseram: vamos, Tiago, deixe esse menino aí. Mas Tiago, ele recusou. Ele havia recebido uma responsabilidade e não iria abandoná-la. Os amigos, eles começaram a zombar de Tiago: maricas, menino da mamãe, pequeno anjo da guarda. Mas Tiago, ele ouviu tudo aquilo, mas decidiu não se importar. Ele preferia ser chamado de covarde pelos amigos do que abandonar o irmão que sua mãe havia confiado aos seus cuidados. Depois de algum tempo, Joãozinho ele ficou cansado. Tiago levou o pequeno para ir para o quarto dos fundos e o colocou ali na cama para dormir. Como estava ali frio, Tiago então acendeu um fogão a querosene. Depois deitou-se em uma outra cama de lona para descansar. Também ali ele estava ali descansando por alguns minutos. Tudo ficou em silêncio até que Tiago ele acordou e seus olhos eles estavam ardendo. Ele mal conseguia respirar. Havia fumaça por toda parte. Então ele abriu os olhos e percebeu algo terrível. A parede atrás do fogão ela estava pegando fogo. As chamas elas estavam se espalhando. O calor aumentava. O pânico tomou conta de Tiago. Ele correu para a porta da frente e ao sair ele encontrou um vizinho que já havia percebido o incêndio e acionado o alarme. Mas de repente Tiago ele parou, uma lembrança atravessou a sua mente como um raio ali. Joãozinho, seu irmão, ainda estava lá dentro da casa. Tiago ele gritou: o meu irmão ainda está lá dentro. E antes que alguém pudesse segurá-lo, Tiago voltou correndo para dentro da casa. Ele entrou no meio da fumaça. As chamas estavam por todos os lados. O calor era intenso. Mas Tiago ele não desistiu. Ele procurou pelo quarto, ele encontrou ali Joãozinho. Ele pegou o menino nos braços. Ele correu em direção à janela. A fumaça dificultava a sua respiração.
As chamas elas se aproximavam, mas Tiago, ele continuou firme. Chegando à janela, ele entregou Joãozinho nos braços de um vizinho. E então ele também saltou pela janela. Pouco depois, o carro de bombeiros ele chegou. As chamas foram controladas. A casa estava salva do incêndio. E antes que os bombeiros ali partissem, a mãe dos meninos, a senhora Lúcia, ela chegou e quando viu seus 2 filhos vivos, seu coração se encheu de alívio. Então um dos bombeiros se aproximou e disse: o seu menino ele foi um verdadeiro herói. Ele voltou para dentro do fogo e salvou o irmão. A mãe olhou ali para Tiago, emocionada, e ela disse: ó Tiago, você não teve medo? Estou tão orgulhosa de você. Então Tiago, ele respondeu algo simples, mas aquelas palavras, elas revelaram a verdadeira razão de sua coragem. Ele disse: mamãe, ele é o meu irmão e a senhora o confiou a mim. Que resposta, meus amigos. Tiago não perguntou por que eu deveria arriscar minha vida por ele. Tiago não perguntou o que eu ganho com isso. Tiago não disse: isso não é problema meu. Tiago simplesmente se lembrou de uma responsabilidade. Joãozinho era seu irmão e sua mãe havia confiado aquela vida aos seus cuidados. E a grande lição é esta: talvez você jamais precise entrar em uma casa em chamas para salvar alguém, mas existem outros tipos de incêndios acontecendo ao nosso redor. Há pessoas enfrentando dificuldades, há pessoas solitárias, pessoas que precisam de uma palavra de esperança, pessoas que precisam de alguém disposto a ouvi-las, pessoas que precisam de uma mão estendida. E talvez você possa ser justamente essa pessoa. E às vezes ajudar alguém não exige grandes sacrifícios. Pode ser, por exemplo, um telefonema, uma palavra de encorajamento, uma visita, um alimento compartilhado, um conselho, um abraço, uma oração, ou simplesmente parar por alguns minutos e perguntar: como você está? Porque as pessoas ao nosso redor também são nossos irmãos e nossas irmãs. A pergunta de Caim continua ecoando: sou eu o guardador do meu irmão? E a resposta, minha amiga, meu amigo, é exatamente sim, somos. Não podemos cuidar de todas as pessoas do mundo, é claro, mas nós podemos cuidar daqueles que Deus coloca ao nosso alcance. Talvez hoje existe alguém aí perto de você, essa pessoa está precisando de ajuda. Talvez alguém esteja sofrendo em silêncio. Talvez uma pessoa esteja esperando apenas uma palavra para não desistir. Não passe por ela indiferente. Não pense: isso não é problema meu. Faça o que estiver ao teu alcance. Porque uma pequena atitude de amor, ela pode transformar completamente o dia e até a vida de alguém. Tiago, ele tinha apenas 11 anos. Ele não tinha força de adulto. Ele não tinha treinamento de bombeiro. Mas ele tinha algo muito poderoso: o amor pelo seu irmão e senso de responsabilidade. E que Deus ele coloque no teu coração, no meu coração, esse mesmo espírito, que você e eu possamos enxergar as necessidades das pessoas ao nosso redor e que possamos estender a mão, que possamos ajudar, porque no final das contas, todos nós somos guardadores dos nossos irmãos. Eu quero dizer, como sempre, se essa mensagem falou ao teu coração, não guarde essa reflexão somente para você. Deixa o seu like aqui, se inscreva aqui no nosso canal. E sim, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que
precisa ouvir essa mensagem exatamente agora, hoje, escreva nos comentários e diga: eu vou ajudar o meu irmão. Talvez uma simples frase escrita por você seja justamente o incentivo que outra pessoa precisava para fazer o bem. Então que Deus abençoe você, minha amiga, e sua família, meu amigo. E nunca se esqueça, quando ajudamos alguém, estamos demonstrando o amor de Deus através das nossas próprias atitudes. Um forte abraço, fica com Deus, até nosso próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau.